Aleluia, meus irmãos. Boa noite a todos. Nessa noite nós vamos focar algumas das nossas orações na questão da missão. Isso porque, como vocês sabem, essa semana nós teremos a atividade em que vamos distribuir roupas para as pessoas em situação de rua. Essas roupas vêm daquela parceria que o Exército de Salvação fez com o supermercado da Avó e a empresa Omo, que é aquela que tem lava-roupas, amaciante, enfim. O supermercado arrecadou as roupas, a Omo lavou as roupas e nós vamos fazer a distribuição. Então, um trabalho aí importante em parceria. E para refletirmos na questão missiológica, eu deixo um texto bem curtinho, apenas 2 versículos. O texto do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versos 37 e 38, que diz: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse texto nos faz lembrar da importância de pedirmos a Deus por mais conversões, por mais soldados, por mais pessoas interessadas em se envolver na obra do reino e assim fazer crescer o reino de Deus. Assim sendo, meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos para entrarmos nesse período de oração, primeiramente orando a Deus por mais conversões, orando a Deus por mais alistamentos, orando a Deus por mais soldados na linha de frente, para que nós, como igreja, possamos ser relevantes, impactantes, para mudar a vida das pessoas que estão em situação de risco, fortalecidos pelo poder de Deus e em nome de Jesus, que nós possamos levar a palavra. Então, enquanto a próxima música, a primeira música de hoje, toca, você pode tirar alguns minutos para orar sobre esses assuntos. Mais conversões, mais alistamentos, mais pessoas envolvidas com a obra do reino. Igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, viver luz, resplandecer, viver luz, resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus
Essa semana, no dia 28, às 18h30, nós vamos então enfrentar essa missão, que é a missão de servir a humanidade sofredora, servir aqueles que estão sofrendo. Então, através da parceria do Exército de Salvação, Mercado da Avó e a OMO, nós vamos fazer uma distribuição de roupas para as pessoas em situação de rua. E nada mais correto do que orarmos por essa atividade. Não só pela nossa segurança, pelo nosso bem-estar e para que sejamos luz, mas principalmente por todos aqueles que vão receber não só as roupas, mas também uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho e uma palavra de cuidado. Então, nesse momento, enquanto ouvimos a próxima música, tire alguns momentos para orar por aqueles que vão receber as doações e pela atividade de distribuição. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Na semana passada, nós oramos pela vida do nosso irmão Heraldo, que foi fazer uma cirurgia. E graças ao nosso Deus, os médicos tiveram um bom resultado, o nosso irmão passou bem pela cirurgia, agora já está se recuperando, e isso é motivo de gratidão. Portanto, nós vamos tirar alguns momentos, enquanto a próxima música toca, para agradecer a Deus pela vida do nosso irmão e também por tudo aquilo que Deus tem feito por nós.
Hoje, durante a aula de Taekwondo, o Ronaldo, que é um dos alunos, pediu oração pela esposa dele, Denise, que vai fazer uma cirurgia essa semana. Por isso, nós vamos orar para que Deus a proteja durante a cirurgia, cuide dela, guie os médicos e lhe dê não só uma boa cirurgia, mas também uma boa recuperação. Então, durante a próxima música, tire uns momentos para orar pela Denise e sua cirurgia. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Meus pensamentos conheces de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Talvez em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, dos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Vai até o fim. Subir ao céu, Deus ali estará. Pelas asas
Nós tivemos a notícia triste que o soldado Ney, lá do Corpo de Piraí do Sul, ele está internado com Covid, entubado e com uma alta porcentagem do pulmão comprometido. Nós vamos orar pela saúde do nosso irmão. Nós cremos que para Deus não existe impossíveis e Deus pode sim curar o soldado Ney. Deus pode sim restaurar a saúde dele. Por isso vamos orar com fé, crendo que para Deus não há impossíveis. Ele remove montanhas, ele move o universo. Deus tudo pode e pode também curar o soldado Ney. Vamos orar então, enquanto a próxima música toca, orar pela saúde dele. Nesse momento, então, vamos receber a bênção. Coloque-se de pé, fique em espírito de oração, baixe sua cabeça e receba a bênção que é do Senhor. Que Deus te abençoe com um desconforto inquietante sobre as respostas fáceis, as meias verdades
e as relações superficiais, para que possa buscar a verdade corajosa e viver profundamente em teu coração. Que Deus te abençoe com sagrada raiva à injustiça, à opressão e à exploração de pessoas, para que possas trabalhar incansavelmente pela justiça, liberdade e paz entre todas as pessoas. Que Deus te abençoe com o dom de lágrimas, para derramá-las com aqueles que sofrem de dor, rejeição, fome ou a perda de tudo aquilo que eles amam, para que possas estender a mão para lhes dar conforto e transformar a sua dor em alegria. Que Deus te abençoe com suficiente loucura para que creias que realmente podes fazer diferença nesse mundo, para que possas, com a graça de Deus, fazer aquilo que os demais insistem ser impossível. E que a bênção de Deus, Suprema Majestade, nosso Criador, Jesus Cristo, a Palavra encarnada, e o Espírito Santo, nosso advogado e guia, seja contigo e permaneça contigo hoje e sempre. Amém.